Olá, meus alunos, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história. A semana passada nós falamos sobre a evolução do homem no tempo, a sua história desde o período pré-histórico aos tempos atuais, a evolução. E agora nós vamos falar os motivos que levaram o homem a se estabelecer em grupos. Na verdade, durante muito tempo, por milhares de anos, o homem teve que se deslocar. Lembram a pesquisa que vocês fizeram sobre nômade? É aquele que segue sempre um caminho, está sempre em busca de algo. E era o que acontecia naquela época. Esses grupos iam sempre em busca da caça, de alimento. E como o homem desenvolvia a sua inteligência, ele começou a perceber que sementes podiam ser plantadas, que animais poderiam ser presos, eles conseguiam ficar num local para poder consumir água e com isso eles passaram a construir instrumentos, ferramentas para poder utilizar essas ferramentas no cultivo das plantas e cuidado com os animais. Desenvolveram então técnicas agrícolas que ajudaram a desenvolver então a sociedade daquele período da pré-história até os tempos atuais. Muitos instrumentos daquele período são utilizados ainda, claro, com uma nova tecnologia, com um novo desenvolvimento. Nós vamos descobrir o arado em períodos de tempo longínquo, em que eles usavam pedaços de madeira para rasgar o solo para plantar. Hoje nós encontramos equipamentos como o trator, que tem uma capacidade muito maior de produção, diferente daquele tempo. Mas toda a tecnologia que hoje nós conhecemos, ela nasceu lá, naquele período em que o homem não tinha instrumentos, não tinha conhecimento tecnológico, mas já iniciou o desenvolvimento da agricultura. Sendo assim, deixando de ser nômade, passou a construir vilarejos, onde grupos se formaram, onde surgiram então as primeiras cidades. Nessa próxima página, nós vamos realizar uma atividade 1, 2 e 3, em que vamos buscar as afirmações que são verdadeiras ou falsas dentro do capítulo dessa página que nós lemos. É possível entender e compreender cada uma das questões para determinar se ela é uma afirmação verdadeira ou falsa. Nessa atividade, a gente vai escrever aqui, nessas lacunas aqui, qual palavra dessas daqui se adequa para que o texto fique compreensível para nós. O homem, então, com a sua aprimoração, com a domesticação dos animais, ele passa a ter o alimento necessário para o seu sustento e aqueles que estão à sua volta. E interessante
que do couro, então, ele começa a utilizar as suas vestimentas, podendo, na intempéries daquele tempo, do frio, da chuva, se proteger. A sua vida, então, se tornou mais segura, porque passaram a construir, então, a se fixar, colocando junto esses animais para poder usar de seu alimento. Com isso, surgiu então um crescimento maior da população, aumentou o número de nascimento e a população começou a crescer. O Brasil é um dos maiores produtores de gado, entre outros tipos de animais. O Brasil é um grande produtor de frango e também de carneiro, coisa que naquele período era muito difícil. Hoje nós temos tecnologias que auxiliam o homem a cuidar melhor dos animais para que ele não adquira doenças e todo o rebanho se perca. Com o aumento então da população, aumentou também a necessidade de produção de alimento e o homem começou a desenvolver tecnologias, técnicas agrícolas para produzir uma quantidade maior de alimento para evitar períodos de escassez e de fome. Então, as questões da página 33, 4, 5 e 6 serão respondidas, e é interessante observar aqui que a questão 6, ela pede que se enumere um ou dois para cada situação, problema que é colocado. O uso da ferramenta de pedra lascada, ela é do período nômade ou da agricultura? A baixa expectativa de vida, a morte constante do homem pré-histórico está relacionado ao fato dele ser nômade ou ao fato dele já estar na fase mais acomodada da agricultura. Essa transição foi lenta, ela demorou milhares de anos para acontecer. Grupos que eram sedentários não eram totalmente a maioria. Havia grupos de agricultores e outros grupos que seguiam o caminho e muitas vezes mesmo até atacavam esses outros grupos. O convívio também com um grupo maior de pessoas obrigou então que essas vilas e cidades começassem a criar as suas próprias leis, as suas religiões, formando líderes que ajudavam na organização daqueles locais. Nós vamos também responder as questões da página 35 e da página 36. Você irá fazer uma linha de conexão de uma expressão do desenho a um registro de informação, como a prática da caça, da pesca e da coleta de frutos está relacionado a qual dessas figuras aqui, e você irá fazer então um risco. Eu não vou fazer corretamente, tudo bem? Marcando então aquilo que você imagina que seja a resposta correta. Essa figura faz nos relembrar
as imagens que tem aqui no Brasil, essa daqui é de 17 mil anos atrás, que foi encontrada numa caverna na França, onde os habitantes daquele local já desenharam na parede cavalos, bois e outros animais.